Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe vocês. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o Espírito da Santíssima Trindade, venha dirigir a nossa meditação na sua santa palavra. Graças a Deus. Olha só, antes de falarmos sobre a palavra, vamos aqui consagrar as nossas cabeças para pensar de acordo com a vontade de Deus. Você já deve ter ungido a sua cabeça aí, vou fazê-lo agora aqui. Que Deus abençoe vocês. E que o dia 24 de maio, o Espírito Santo desça sobre você, como desceu sobre os 120 lá, que estavam esperando, aguardando a vinda dele. Muito legal. Aqui para nós, eu posso imaginar, eu me transfiro na imaginação para aqueles dias que antecediam a descida do Espírito Santo pela primeira vez. E eu posso imaginar, se eu fosse uma dessas pessoas, daquelas pessoas, provavelmente você também, com certeza eu iria estar pensando, meu Deus, como é que é o Espírito de Deus sobre mim? Como é que deve ser ter o Espírito de Deus que Jesus prometeu? Puxa vida! Porque a presença de Jesus fazia uma enorme diferença na vida dos discípulos. Porque quando Jesus estava presente com eles, eles tinham segurança, eles tinham paz, eles não tinham medo. Mas quando Jesus se afastava, aí eles ficavam com receio, com medo, com dúvidas. E é natural isso, muito natural, porque Jesus estava fisicamente junto deles, mas quando se afastava, fisicamente, obviamente, então, eles ficavam fracos, frágeis. Agora eles estavam ali esperando o Espírito Santo. Como é que é o Espírito Santo? O Espírito de Deus. Como é que deve ser o Espírito Santo dentro de mim? Isso é muito grande. Isso é inimaginável. A gente ter o Espírito de Deus dentro da gente. Então, eu estaria ansioso. Graças a Deus isso aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a convicção, a certeza absoluta de que então agora ela é filha de Deus. Isso é muito grandioso. Porque imagine você, quando a pessoa é filha de uma personalidade, né, famosa, de alguém famoso, alguém rico, alguém, enfim. O filho de alguém assim, influente neste mundo, deve se sentir muito honrado de ter um pai, né, influente neste mundo. Agora, pensa comigo, imagine a pessoa ter a convicção, a certeza de que agora, recebendo o Espírito Santo confirma dentro dela, testifica nela que agora ela é filha de Deus. Não é mais
criatura de Deus, conforme nós falamos ontem. Não, filha de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A criatura de Deus se corrompeu, mas o Filho de Deus, a exemplo de Jesus, não se corrompeu. Ele agradou ao Pai. Ele honrou o Pai. Ele obedeceu o Pai até a morte. Por isso, o Pai o exaltou sobre todas as demais pessoas. O seu nome, através do seu nome, a pessoa tem o direito de entrar na presença de Deus e receber o Espírito dele também. Então, quando se trata do recebimento do Espírito Santo, a pessoa não é duvido que haja alguém selado, batizado com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, seja depressiva, ansiosa, problemática, sabe? Pessoa sem, digamos assim, equilíbrio. Duvido. Eu duvido. Eu duvido com todas as minhas forças. Por quê? Porque só quando a pessoa, e somente quando a pessoa é filha de Deus, ela vence o mundo. Ela vence o diabo. Ela vence o mundo. Nem a morte é capaz de destruí-la. Pelo contrário, a morte abrevia, a suposta morte abrevia a sua entrada na presença do Pai e ficar na presença do Pai por toda a eternidade. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela resolve todos os seus problemas espirituais, seus problemas sentimentais, todos, qualquer que seja o problema, porque o Espírito de Deus está dentro dela. Eu posso falar isso com vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre isso com vocês. Então, eu lembro que eu era frágil, fraco, muito temperamental, inseguro, não tinha o equilíbrio, era uma pessoa problemática e muito debilitada. Mas, quando eu recebi o Espírito Santo, a coisa mudou. Graças a Deus. E é o mesmo que acontece com todos os que têm o Espírito Santo. Não é só, por exemplo, a pessoa diz assim, eu já tenho o Espírito Santo, falo em línguas, etc. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo, acontece isso que eu vou ler agora. Esse texto glorioso. Quando Salomão, na sua sabedoria, ele disse, instruído pelo Espírito Santo, obviamente, ele disse assim, Deus falando através dele, sê sábio, filho meu. Deus falando para o filho, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. E isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha um caráter ilibado, perfeito. Ele sempre agradou ao Pai. Por quê? Porque obedecia 100% ao Pai. Você sabe, na vida é assim.
quando o filho vence, o pai é honrado, não é assim? Quando o filho tem um comportamento ilibado, uma pessoa como é que se diz, equilibrada, uma pessoa que corresponde à educação que recebeu do pai, então o pai é honrado. É exatamente isso que acontece na vida espiritual, na vida do relacionamento dos filhos de Deus deste mundo com o eterno Pai. Agora, quando os filhos, os supostamente filhos, que dizem ter o Espírito Santo, mas são mau caráter, mal pagadores, tratantes, mentirosos, vivam de enganação, e etc, 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 então é claro que seus pais serão envergonhados. É claro que também muitos filhos veem nos seus pais maus exemplos. Então eles também serão maus exemplos. A verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando Deus, aqui eu vejo Deus falando para o seu filho: sê sábio, filho meu. Sê sábio, filho meu. E alegra o meu coração. Você sabe que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Quando a gente teme a Deus, a gente foge do mal. Quando a gente teme a Deus, a gente vive uma vida pautada no temor a Deus, na obediência à palavra de Deus. Isso é muito mais do que simplesmente falar em línguas, ou profetizar, ou fazer a obra de Deus. É você viver aquilo que você prega, que você ensina, que você crê, por conta do seu temor a Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus é sábia, mas quando ela não teme a Deus é louca. Então Deus fala: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, que é o diabo. O diabo se levantou contra Deus. E, obviamente, é diabo. Se transformou numa pessoa inimiga de Deus. E os que fazem a sua vontade, fazem a vontade do diabo, também se tornam inimigas de Deus. Claro, lógico. Então, como falamos ontem, Deus, lá atrás, muitos e muitos e muitos anos atrás, ele viu o quadro hoje. Ele viu o futuro. Então, ele fez o anjo Lúcifer para servi-lo. Mas esse anjo, embora tendo sido feito com perfeição, se voltou contra ele. Foi expulso. Aí, Deus criou o homem. Deus criou o homem. Agora não é anjo, não. Agora é um ser humano que tem inteligência, que tem sabedoria, que lhe foi dado sabedoria, inteligência, conhecimento, talentos. Tudo que o homem cria é porque Deus emprestou a sua sabedoria a ele. Então o homem cria muitas coisas. Ele cria não, ele transforma, porque o homem não cria nada. Tudo que o ser humano cria, ele transformou. Ele transforma. Deus lhe deu e lhe dá sabedoria para transformar, independentemente se ele crê em Deus ou não. Deus dá sabedoria.
E a pessoa usa sua sabedoria, seja para o bem ou para o mal, mas ela usa a sabedoria que vem de Deus. Deus deu sabedoria para o homem construir uma terra, né, que fosse pacífica, que desse seus frutos, como ele fez inicialmente. Ele criou um jardim, o jardim do Éden. Tudo era perfeito, não havia morte. Os animais não precisavam matar para poder sobreviver. Não, os animais viviam do que a terra lhes dava. Mas o homem, quando se voltou contra Deus, quis fazer a sua própria vontade, quis dar uma de mais sábio, então ele se perdeu. Então Deus não podia contar com a criatura. Não pôde contar com o anjo, com os anjos. Eu diria assim. A terça parte deles caiu por terra. Não pôde contar com a criatura humana, mesmo lhe dando tudo do bom e do melhor, sem problema nenhum. Adão e Eva não tinham nenhum problema. Não existia problema. Só existia a felicidade. Mas mesmo assim, por conta da curiosidade, eles caíram, desobedeceram a Deus. E então, novamente, Deus perdeu. Ele perdeu. Mas, tá bom, já que é assim, então eu não vou mais criar ninguém para me servir, para me reconhecer. Eu vou vou continuar usando aqueles que eu criei, para que eles venham ter a chance de se tornarem obedientes, de se tornarem filhos sábios. Então Deus enviou o único filho dele. Jesus era o único filho, por isso diz unigênito de Deus, o unigênito. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, primogênito, primeiro filho, e o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Jesus, através de Jesus, foram nascendo os filhos de Deus. Porque Deus pensou, eu penso assim, Deus pensou assim, bem, agora os meus filhos não vão me dar problema. Eu vou gerar filhos. Eu não vou criar mais filhos. Eu não vou formar filhos. Não. Eu vou gerar filhos. Eu vou parir filhos. E ele enviou Jesus. Então, o primeiro Adão, conforme está escrito, era alma vivente. Mas o último Adão, referindo-se ao Senhor Jesus, é espírito vivificante. Quer dizer, filho que vai gerar outro filho, e outro filho, e outro filho. Nós geramos filhos para Deus. Nós somos como a igreja do Senhor Jesus, que gera filhos para Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, então, através da pregação da palavra de Deus, Deus então faz para com aqueles que creem na palavra, na mensagem da cruz, que creem no Filho dele, venham ser gerados por quem? Pelo Espírito Santo, da mesma forma como Jesus foi gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu criei no Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E porque ele é e será sempre espírito vivificante, em espírito ele me gerou. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é que faz gerar filhos. Então, você, nessa campanha do Pentecostes, você tem que colocar toda a sua força,
Porque nós não estamos tratando de uma vida de 90, 100 anos, não, aqui na Terra, não. Nós estamos falando da eternidade. Você ser enquadrado como filho do Altíssimo Deus e poder fazer a oração que Jesus ensina. Dizer, Pai nosso que estás nos céus. Você pode chegar diante dele e falar, não meu Deus, mas meu Pai que está nos céus. Os anjos não podem dizer, meu Pai que está nos céus. Não, eles são criaturas de Deus. Mas os filhos, somente estes, têm o privilégio de chamá-lo de meu Pai. Pai nosso que está nos céus. Entende, minha amiga, meu amigo? Se você quer ter esse direito, então você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Alguém dirá, não, eu não aceito, todos somos filhos de Deus. Você pode pensar o que você quiser, falar o que você quiser, crer no que você quiser, mas o que está escrito é o que vale. Não interessa a opinião de ninguém. O que interessa é o que está escrito. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. É assim. É exatamente isso que tem que acontecer entre você e Deus. Quando isso acontecer, aí sim, o Filho vai honrar o Pai. O Filho vai ser sábio, porque vai viver de acordo com a vontade do Pai. Foi o que fez Jesus. Com licença. Então, ser sábio, filho meu. Ele não fala aqui, ser sábio, criatura minha, não. Ele fala, ser sábio, filho meu. Filho que eu gerei das minhas entranhas. Quando você vê, por exemplo, no Velho Testamento, você viu, por exemplo, o caso de Abraão, que desejava um filho, né, com a esposa dele. Abraão é um tipo de Deus. É um tipo de Deus. Ele queria um filho, mas não, ele poderia pegar mulheres e gerar filhos com aquelas outras mulheres, mas ele não queria. Ele queria um filho nascido daquela pessoa que ele amava e que não trocava por ninguém, que era Sara. Então, Abraão perseguiu esse filho, mesmo sem ter conhecido Deus, sem ter conhecimento de Deus. Ele era idólatra, os pais dele eram idólatras, mas Deus viu no caráter de Abraão um homem de verdade. Ele honrava o seu amor, que era sua esposa. A Sara veio a ser o quê? A igreja do Senhor Jesus. E Abraão veio a ser o Senhor Jesus, a noiva. Então, se você avaliar direitinho, pesar direitinho, você vai verificar que Deus está buscando pessoas que realmente tenham o coração sincero, verdadeiro, mesmo que sejam ignorantes, que cultuem outros deuses, mas são sinceros, porque não conhecem o Deus vivo, as pessoas adoram qualquer um, até o pedaço de pau, o metal, o ouro, a imagem de barro, não importa. Mas se a pessoa é sincera, é verdadeira, se ela traz dentro de si a sinceridade, porque por falta de conhecimento as pessoas sofrem, está escrito isso. Então, as pessoas, por falta de conhecimento de Deus, elas
cultuam, adoram a criatura ao invés do Criador. Mas, quando a pessoa é consciente e é sincera, mesmo que ela seja idólatra, Deus lhe dá a chance de conhecê-lo. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. E eu creio que deve ter acontecido com todos os que têm crido no Senhor Jesus. Porque Deus é Deus quem gera o Filho. Não é o homem, não é a religião, não é a igreja, não. É o próprio Deus quem gera filhos, através dos seus filhos, que pregam a palavra e que levam o conhecimento que liberta. E aí a pessoa se submete à disciplina divina ou se submete ao reino do Senhor Jesus na vida dela, a palavra de Deus, porque o reino de Deus é formado de pessoas que obedecem ao rei, ao único rei. O reino de Deus é um reino da vontade de Deus, exclusivamente da vontade de Deus. Então, quem se sujeita à vontade de Deus, vem conhecê-lo como Pai, vem ser gerado como Pai pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então, fica aí esse texto para você pensar bem. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, Deus falando, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, aquele que me afronta. É o diabo e seus filhos, ou aqueles que me afrontam. Deus quer ser santificado, o nome dele quer ser santificado aqui na terra. Porque lá no céu ele é santificado, a vontade dele é feita com perfeição. Mas aqui na terra é que está a guerra, é que está o grande conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Entre a sua vontade e a vontade de Deus. E é você que decide isso, em fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade. É a alma. A alma espelha a vontade da pessoa. E se a minha alma almeja fazer a vontade de Deus, então ele vai me parir para que eu seja filho dele. E isso que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos de idade. São 62 anos atrás. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me afronta ou que me despreza. Vamos partir para esse novo nascimento, lutando contra a própria vontade e buscando servir, fazer a vontade daquele que morreu por nós. Deus abençoe a você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vamos, não esquecendo, dia 24 de maio, dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo vai descer e vai gerar milhões de almas, milhões de filhos. Ia falar até, eu esqueci, que antigamente, né, os pais queriam ter filhos, muitos filhos, porque os filhos seriam os herdeiros, iriam dar continuidade à sua geração, ao nome dos seus pais. Pois bem, aquele desejo é o desejo de Deus. Ele quer fazer de você filha, filho dele, para que então ele venha se alegrar em você. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.